a Rússia, primeiro, ela não é socialista mais, né? Desde 1991 ela acabou. E aí essa dificuldade dela fazer uma transição para uma economia capitalista. Mas essa transição, ela começou a ser feita ainda no governo Boris Yeltsin, que é o antecessor. É o que bebia, era? Tem um que... Não tem o que ficar bêbado. Tem uns filmes bons aí, ele circulando com Bill Clinton, né, dançando, tinham bebido todas, então. O Boris Yeltsin, então, ele inicia aí aquele processo de abertura. A União Soviética, quando ela acaba e surge a Rússia, né, assim, volta a ser Rússia, há uma atração muito grande de capitais. As empresas começam a olhar, olha, tem um novo mercado aí, são milhões de pessoas, então é uma população muito considerável, uma população que é menor do que a população brasileira, mas a Rússia, inclusive, não... Qual a população de lá da Rússia? Deve ser... Menos de 200 milhões, e porque perdeu muita gente, né? Então perdeu, isso, né? E a Ucrânia começou, tem 40 e poucos milhões, então a União Soviética, a Rússia, ela passou a ser atrativo para as empresas e as empresas foram para lá. Certo. Então começou... E aí é uma coisa interessante em relação a uma janela de oportunidade para o Brasil até. Porque o mundo todo compete por capitais. Então muitas empresas vão decidir, eu vou botar minha nova instalação onde? No Brasil, na Rússia, no Chile, na China. E a gente compete por isso. Sim. E muitos capitais que iriam para a Rússia, veja, eu acho que tenho certeza, o Vladimir Putin, ele não tinha ideia do impacto das sanções estatais, ele tinha. Ele já sabia que tinha um limite, assim, tinha a limitação para os Estados Unidos, para a Alemanha, principalmente a Alemanha depende muito do gás, do petróleo. Fala direto na mídia. Mas ele não tinha ideia que o setor privado iria, de forma difusa, ou seja, difusa estourando em todo canto, partir para um processo de sanções gigantesco contra a Rússia. Sim. Então, imagina, você de repente, imagina aqui no Brasil, aí sai a Apple daqui, aí sai a Samsung, aí sai todas as empresas de comunicação internacional, aí sai as montadoras. Imagina, eu vi que teve um gordinho que se amarrou na frente da McDonald's que fechou. Ele lá. McDonald's foram 850 unidades fechadas. Agora, McDonald's não é só aquela loja onde você come ali um Big Mac. Por trás tem toda uma cadeia produtiva. Total. Então imagina o impacto econômico de repente. Mas não é só McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, só no setor aí de alimentação. Isso não é uma coisa que depende de Joe Biden ou de Macron ou de Boris Johnson. É uma decisão das empresas. As empresas que resolveram. Veja, as empresas também têm uma certa preocupação, e vocês falaram de marcas. As marcas, elas têm uma preocupação. Então, assim, eu vou associar meu nome a um governo como o de Putin. Entendi. E também, ao mesmo tempo que sai uma notícia que o McDonald's se retiraram da Rússia, que se retirou, a fábrica, a empresa se retira, ela tem um ganho de imagem também. Tem. De dizer, poxa, ela não compactua com isso, ela não está em busca somente do lucro, porque tem uma ética do consumo. Empresas como Adidas, como Nike, inclusive, na década de 90, a Nike quase quebra, porque foi descoberto que ela tinha numa fábrica na Ásia, crianças trabalhando numa fábrica de bolas. Sim. Então, o que foi que ela teve que fazer? Todo um trabalho de recuperação de imagem, para dizer que não tinha trabalho infantil mais. Caramba, eu não sabia disso não. Então, as empresas, quando elas se retiraram, começaram a se retirar da Rússia, inclusive, veja o impacto, Gabriel, de você, de repente, você não pode mais usar nem Visa nem Mastercard. Caramba. Como é que você vai fazer um meio circulante, assim, Rafael aí que é de economia, vê o impacto sobre você de repente perder duas bandeiras importantes na economia. E a pressão grande que os empresários vão fazer dentro do país, porque assim, a gente vê casos que estouram no mundo afora, como um caso que eu falei assim, caramba, onde chegou foi o caso do clube do Chelsea, né, na Inglaterra. Porque o que foi que aconteceu?
na Inglaterra, os russos, né, os grandes bilionários, empresários russos que moram na Inglaterra, né, que sempre teve esse período de imigração, né, de muitos russos que moram lá, eles sofreram algumas sanções, né, lá e, enfim, saiu a primeira lista, quando saiu a primeira lista de empresários russos que iam ter seus imóveis congelados. Já houve o boato, né, que o dono do Chelsea, né, Abramovich, iria estar na segunda lista, né, porque já imaginava ele na primeira. Ele fez, pô, e aí, se congelarem todos os meus imóveis e tudo, como é que eu vou gerenciar o Chelsea? Chelsea é um dos maiores clubes da Inglaterra, né? Então ele teve que colocar o clube à venda de última hora. Então, tipo assim, mudou a questão do futebol mundial. E olha o tanto desses bilionários russos aí vão fazer uma pressão gigante no governo. E, além disso, essa questão que você falou da liquidez, da qualidade de vida na Rússia, eu acho que também traz o impacto de muitos russos serem contra a guerra, né? Serem contra a guerra. Porque, assim, por mais do que sei lá, Putin possa trazer no discurso dele que vai estar fazendo alguma coisa a favor da Rússia, a desnazificar a Ucrânia. Ele vem com essa pala. Isso é uma mentira gigante, né? Alguns dos seus argumentos. O próprio presidente, aí ele é de origem judaica, judeu, né? Então você tem E aí, mas assim, mesmo que a parte da população acredite nisso, quando ela vê a falta de liquidez, né, no bolso, você vê que você não consegue mais passar cartão de crédito, vê que está influenciando na vida, vai ter uma crítica negativa ao governo, né? Esse é o que ele não estava esperando. Isso ele não estava esperando. A reação dos oligarcas, porque são chamados oligarcas, né? Esses multimilionários que saem o mundo todo gastando dinheiro que, assim, e fazem questão de esbanjar, de né? mostrar. Assim, os oligarcas russos. E geralmente quem esbanja é quem ganhou fácil, não é quem ganhou do esforço. Então, quem ganhou fácil... Interessante essa reflexão. Tem um provérbio aí em inglês que é easy come, easy go. Ou seja, vem fácil, vai fácil. O cara não fez nada para aquele ali, e aquele dinheiro. E muitos dizem também que esse dinheiro dos oligarcas são bilhões de dólares também à disposição sempre de Putin. Então não está em nome dele, mas é testa de ferro dele. E até porque o próprio Abramovich, né, que é o dono do Chelsea, falaram que ele ia ser um dos primeiros, justamente porque ele tem uma relação muito íntima com Putin, tá ligado? O cara ganhar. Veja, a pessoa ganhar muito dinheiro, ficar bilionário para comprar os maiores iates do mundo e sair queimando... É muito difícil, né? Assim, veja que é uma coisa diferente dos grandes milionários americanos recentes que são jovens e que ficaram ricos por conta do novo meio de comunicação, da internet, né? Dos aplicativos, da patente. O cara criou, o cara inventou, o cara é o Steve Jobs, o cara é o Bill Gates. O cara não tinha nada e de repente o cara se tornou o homem mais rico do mundo porque a capacidade criativa dele é a mente dele. É o que ele foi capaz de inventar. Mas esses oligarcas é tudo o cara do óleo, o cara do petróleo, o cara que foi escolhido para ter o... Veja, isso aí não... Como é que o cara vai ser escolhido para ser o magnata do petróleo? Isso é um tema muito importante na ciência política chamado Petropolitics, a política do petróleo. Sim. E é a maldição do petróleo. O país que tem muito petróleo e não é uma democracia estabelecida já, é robusta, forte, a tendência é que quem pega o dinheiro do petróleo usa em seu proveito. Sim. E não em proveito da coletividade. Exato. E aí o exemplo de Hugo Chávez aqui, de Maduro. O país que tinha petróleo quebrou, bicho, não é uma coisa... A Venezuela é um caso trágico, né? Eu vi até um dia desse um gráfico assim que mostrava os países no mundo que tem mais petróleo. Aí mostra a Venezuela lá, tipo assim, disparada comparada ao segundo lugar. A terceira é muito petróleo. E veja a miséria, né? Agora é um país como a Noruega, tem muito petróleo. Tem também, tava na lista. Mas a Noruega, uma criança, quando nasce na Noruega, é uma criança já milionária. Porque o país não gasta o dinheiro que tem. Eles são tão ricos que eles investem no mundo inteiro, eles criaram um fundo soberano que a atual geração não toca. Então é como se o seu pai e sua mãe recebessem mais do que precisa para manter a casa, para manter sua educação, e pegasse o dinheiro, parte do dinheiro, e
Tá lá numa poupança para você. Quando você tiver com 18 anos, você vai lá e vai pegar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Isso, por quê? Porque não é ancorada a economia no petróleo. Sim. Então, e não está a serviço do Estado, do governante, para fazer o que quiser, né? Então, Sim.